quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos a mais um Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, aqui nos 93.3. O Meu Marco hoje convidou a professora Manuela Reis, professora na Escola Básica de Totosa, em Marco de Canaveses. É também autora de manuais escolares, de educação visual e educação tecnológica para os 5º e 6º anos. Do seu percurso profissional destaca-se a experiência na área da CPCJ, que foi convidada e destacada para pertencer à equipa pioneira em 2007 no Marco de Canaveses, onde permaneceu durante um ano letivo. Na sua escola criou o projeto Sala Feliz e é esta sala que hoje também irá estar em destaque depois de todas estas experiências da professora Manuela Reis. Com o seu próprio regulamento, aprovado também em Conselho Pedagógico, para arquitetar um espaço de afeto, convívio, desabafo e comunicação. A perceber do quão é importante o afeto, nos dias de hoje, muitas das vezes abdica da sua hora de intervalo entre as aulas e abre a porta na sala 22, aqui um número também curioso, que ainda vamos falar nele durante a entrevista, na Escola de Totosa, com um abraço e um sorriso. Receber quem precisa de um pouco de atenção, é este o grande propósito desta Sala Feliz, de uma amiga falando com o coração. E ainda, porque é também solidária, é madrinha da Associação dos Padrinhos de África. Vamos falar, o tema de hoje do Meu Marco com a professora Manuela Reis tem a ver com um pouco daquilo que falámos da Sala Feliz e concretamente como lidar com a rebeldia através do afeto. E também para se perceberem, a professora hoje nestes afetos vai trazer aqui alguns bons exemplos de práticas que acontecem na Sala 22. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Raul, muito bom dia também para ti. Então vamos dizer como é que considera que os alunos se são mais rebeldes hoje do que no início, quando começou a sua atividade. Eu suponho que são mais rebeldes hoje em dia. Talvez pela falta de atenção que tenham da parte dos pais. Eles têm excesso de estímulos, prendas e presentes a todos os momentos, acesso ilimitado a smartphones, redes sociais, jogos, excesso de televisões e telenovelas, falta de convívio e brincadeiras que nós tínhamos na nossa altura, certo? E ao ar livre, não tínhamos aquela pressão de ganhar o jogo também, não é? Sim, queríamos brincar. Eu acho que o brincar é muito importante. Em todas as idades, eu suponho. Pronto, mas estou a falar especificamente da escola básica. O saberem se colocar no lugar do outro também é importante e não há esse estímulo. Pensar antes de agir, eles são espontâneos e não pensam, não sabem pensar. Aprender a arte de agradecer. É muito importante isto, eu tenho falado imenso nisso. Terem consciência crítica e desenvolverem a concentração. Eles querem tudo na hora. Ou seja, isso dá-me trabalho. Eu não estou a perceber, porque leem na oblíqua e não vão ao ponto da questão. Aprenderem a não agir pela reação no esquema bateu, levou. Não é? Esse tipo de coisas é muito importante e há este excesso a estes estímulos. Desenvolverem o gosto pela solidariedade e generosidade. É importante saberem prevenir a ansiedade, saber gerir os pensamentos e terem calma. O que é que acontece? E todos percebemos que eles têm uma ansiedade infantil enorme. Não há maneira de pararem isto. De facto, a professora Manuela Reis está a falar numa questão que é precisamente importante. E até nos dias de hoje as coisas têm tido uma tendência a melhorar. Ainda há muito poucos anos atrás, nós deparávamos que os desenhos animados, inclusivamente para as crianças, eram muito violentos. Não é? Sim. Passados em base de guerras. E isso também era, de alguma forma, a cativar os miúdos logo naquela idade. Para a luta, não é? Exato, pois esse tipo de lutas que não interessa. Há outro tipo de lutas que pode ser interessante, não é? Para se defenderem, mas não com violência e com agressividade, porque eles magoam-se, sério, não é? Magoam-se. Isso não é possível nesta idade. Eu digo sempre, não é possível na vossa idade, desculpem, mas... Então, e quais são também as carências que refletem mais nas crianças, adolescentes de hoje? Na sua opinião, qual é também a verdadeira razão disso acontecer?
Pois, eu acho que tem muito a ver com os pais, porque as queixas que eles me fazem é basicamente: a minha mãe não ouve, portanto a minha mãe culpa-me de estar triste, a minha mãe, ou o meu pai, ou o meu avô, ou, pronto, os adultos no geral, não é? E então perguntam-me se é possível, professor, posso falar sós consigo? O facto de quererem que alguém dê um bocadinho mais de atenção do que eles estão habituados. E nem todos os professores também podem dar, não é? Nós temos uma vasta burocracia à nossa frente e nem sempre as pessoas podem estar disponíveis para os atender e ouvir e parar, não é? É difícil, tu estás a ouvir, parares para ouvir. É muito difícil. Mas antes de avançarmos ainda mais concretamente com isto, como é que a Sala 22 surgiu? Não foi assim do nada, não é? Sim. Pronto, eu refiro aí que trabalhei na CPCJ, fui convidada para ser com uma equipa muito querida que eu adorei e ainda hoje sou amiga, pioneiros da CPCJ aqui no Marco, e eu comecei a perceber que os miúdos muitas vezes não têm culpa daquilo que são, em sala de aula, na escola. Muitas vezes há os pais por trás, não é? E eles revoltam-se, eles não percebem porque é que as coisas são assim, não é? E muitas vezes sentem-se culpados por coisas que os pais fazem, não devia ser assim. Então comecei eu a poder intervir também, e a CPCJ também me disse: olha, quando houver alguma situação, tu tenta perceber, porque tu já sabes o que é que se passa, e tenta averiguar se é preciso nós intervirmos ou não. Pronto, e eu aí comecei a dizer: malta, se vocês precisarem da professora, se quiserem falar a sós, nos intervalos a professora está por aqui. Mas isto já há 14 anos, não é? E então tenho feito isso todos os anos, e eu acho que é importante alguém estar ali para ouvir o outro, ouvir, né? abraçar. E às vezes, senhora, preciso de um abraço porque vou ter um teste e estou tão nervosa. Então dá um abraço, querida. E pronto, eles vão. É assim uma coisa simples, Raul. Percebes que, epá, eles precisam na hora e não há mal nenhum em fazer isso. E permitem, a escola também permite que eu esteja na sala, tendo aos miúdos porta aberta, eles têm jogos, alguns estão a fazer os deveres com outros. E eu digo: ok, não há copiar, há explicar. Entendam. Vocês, quando entendem, vocês fazem. Percebam as circunstâncias. Exatamente. Mas isso, muitas das vezes, como falámos aqui já na introdução, abdica muitas das vezes do seu precioso tempo para dar ao outro, não é? Sim. É giro porque às vezes há alguém que diz: mané, anda a tomar café comigo. E eles vão, olha, então vai pedindo, mas quando eu chego lá o café já está frio, pronto, porque os miúdos dizem: a senhora só querem sempre qualquer coisa, e eu vou ficando. Pá, eu sou muito miúda e gosto muito de perceber o que é que eles sentem, e poder, eu adulta, que já passei por aquela idade, poder ajudar também, fazer algum miminho. E a lei do retorno também se calhar serve, não é? Porque claro, tudo, não podemos só dar, também temos que receber, não é? Para partilhar. Sem dúvida nenhuma. Outro dia tive um problemazito com um cão e cheguei à sala extremamente triste, com a lágrima no olho, e os miúdos fizeram fila para me virem dar um abraço. Raul, isto é tão bom. Mas apercebe-se que dessa sala entram muitas crianças mesmo com muita falta de afetos também. Sim. É? E há miúdos que já não são meus alunos e que voltam e que tornam sétimos, oitavos e nonos. Eu dou basicamente quintos e sextos. Tenho habilitação para dar até o 12º. Neste momento tenho oitavos, nonos, percebes? Pronto. Mas quinto e sexto é quando eu tenho mais influência sobre eles e quando eu tenho mais aulas com eles. Alunos que já estão sétimos, oitavos e nonos vêm à minha sala para estar um bocadinho comigo, para falar comigo, para desabafar, para perguntar como é que eu estou, senhora, como é que está, como é que correu aquilo, não é? Esse tipo de coisas que eu também me sinto assim amparada, amada, não é? Amada, isso mesmo. É a lei do retorno que se encarrega de devolver a quem dá. Faz o bem e ele a ti virá. Como em todas as disciplinas, no espaço escolar, o papel da escola e da família é importante. E neste concretamente também, neste campo, qual é a relação aqui também entre a escola e a família das crianças concretamente? É assim, eu onde consigo influenciar mais é na minha direção de turma. Sempre que eu tenho uma direção de turma, eu contacto mais com os pais e consigo perceber o que é que está por trás. Se há algum problema, também tento averiguar se há alguma negligência, se há algum pai
que preciso falar comigo, às vezes há pais que vêm falar comigo para eu falar com os filhos e tentar perceber o que é que se pode fazer e o que é que se passa, porque o miúdo não é capaz de abrir o jogo em casa, então vou eu e tento com calma e dizendo que não é seguindo os outros que a gente faz alguma coisa, é com a nossa mochila, não é que nós vamos seguir um caminho com a nossa mochila. E se tu puseres tudo o que for importante na tua vida nessa mochila e no bolso roto puseres o que não interessa, a tua vida vai ser mais fácil, porque tu escolheste aquilo que queres. Agora, se tu estás a fazer o que o outro quer, não vais a lado nenhum, porque essa pessoa depois desaparece da tua vida e tu ficas um bocado desorientado. Portanto, é isso que eu lhes digo. Tentem perceber o que é que vocês querem, o que é que vos faz feliz e sigam isso, não desistam, sigam sempre. Também há miúdos que chegam e dizem: professora, eu sou muito infeliz e não, eu não quero que tu sejas infeliz, tu tenta fazer de tudo para que essa infelicidade saia. Tenta perceber o que é que tu podes fazer mediante o problema que tens. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu estou ali e explico: olha, não faças isto, se calhar é melhor tu não interferires, olha, se calhar é melhor tu ficares mais calmo. Percebes? Depende também do contexto e da conversa que leva muitas vezes para o espaço. Que ele me trouxer. Mas sim, muitas vezes há o conflito com os pais e há os pais por trás desse problema, não é? Exatamente. Também podemos dizer, até neste contexto da pandemia, que é um dado novo, mesmo em questão do ensino, do aprender. Eu gostaria de colocar a questão neste sentido. Será que essas crianças vão sentir algumas carências, os jovens, quer ao nível dos afetos ou até eventuais comportamentos mais rebeldes? Sim. Nós temos algum caso e temos falado a alguns professores por telefone e por Zoom e por Teams, e há meninos que estão em situações de algum perigo e pronto, os diretores de turma também têm essa consciência e estão atentos. E há outros meninos que dizem que: professora, nós precisamos de vocês. Agora é que nós damos conta da falta que um professor faz, não é? Na nossa situação. Não é só as crianças, até os próprios pais. Se calhar mais. Exatamente. Os pais também dizem: professor, estou saturada, se não esteja. A senhora pense que tem os filhos consigo a toda a hora, que é o que acontece comigo e com o Daniel, que ele tem estado comigo, e eu aproveito esse tempinho todo, não é? O que é ótimo. Portanto, acho que nesta altura os pais têm que aproveitar muito bem. Há o problema deles terem que deixar às vezes os filhos sozinhos em casa e ficam preocupados com isso. Pronto, mas... O problema dos pais é que eles veem o que é que os professores sofrem ao ensinar, porque eles depois em casa são um bocadinho a imagem daquilo que são numa sala de aula, não é? Dos professores, claro. Eles ali se fazem um bocadinho o papel de professores. Há pais que têm muita facilidade e há pais que me ligam ou que nos ligam a nós professores e dizem: professor, o que é que eu faço nesta situação? Eu não percebi, eu não consigo fazer, não sei o quê. Pronto, os miúdos nesta altura da revolução, craques. Outro dia o meu filho estava comigo e disse: mamãe, eu tenho pena dos teus alunos porque eles estão a fazer muito mais do que aquilo que sabem e tentam estar ali, depois ligam: professor, como é que eu faço? Então a gente ou filma e manda-lhes as mensagens e é nessa altura que depois, quando faço uma aula síncrona com eles, de videochamada, eles dizem: professor, tenho tantas saudades de estar consigo. Também nesse sentido de podermos interagir, e facilitar a vida. Facilitar a vida também. Se eu tenho um desenho e lhe digo: olha, tu neste caso vais ter que pintar aqui, olha, não faças assim. Estares a fazer isto através de um ecrã é extremamente difícil, seja o que for, não é? Sim, porque mesmo vocês, os professores, tiveram que ter aqui uma adaptação. Completamente. E têm o dobro ou o triplo do trabalho de que se estivessem completamente numa sala de aulas. Preparam as aulas, mas depois preparar as aulas num outro sentido, que é falar para os alunos sem os ver, não é? Sem os ver completamente. Outra coisa, há muitas vezes aquela situação de vermos e não conseguimos ver, percebes? A net falha e eles não conseguem, e depois estamos a dar qualquer coisa no ecrã e a partilhar e: professor, eu não consigo ver nada. Professor, eu não vejo. Professor, eu não consigo ver. É uma confusão, vou-te contar. Pronto, é um esforço maior. Muito maior. Sem dúvida nenhuma. E depois é o facto de estamos sempre comunicáveis. WhatsApp, Messenger, mensagens, tudo quanto seja possível, nós tentamos ajudar os alunos. Eu falo por mim, não é? Eu tenho sempre o telemóvel, às vezes é de noite e eles estão a mandar mensagem: professor, o que é que eu faço neste caso? Gosta do desenho? Faço. Pronto, eu acho que é um bocadinho mais trabalhoso. Isto para as crianças e até para quem está connosco, numa situação destas de pandemia,
em que estamos mais isolados, como é que podemos demonstrar os afetos também nesta fase, havendo um distanciamento social? Sim. Deixa-me só dizer o seguinte, tu há bocadinho perguntaste como é que os miúdos rebeldes às vezes atuam, e eu tenho miúdos que não faziam grande coisa. Eu não digo nada porque eles fazem sempre alguma coisa, mas tenho alunos que agora trabalham imenso, porque estão sozinhos, estão atentos, não é? Pois também há aqueles que se distraíam no espaço escolar com os colegas, distraíam-se a si e os colegas, havia ali uma dupla distração, e hoje acabam, por facto de não terem ninguém ali para distrair e para ficar distraídos, ficam muito mais atentos ao ecrã, e esses acabam a ganhar mais do que aqueles que não se distraíam na sala de aula, não é? E entregam o trabalho a tempo, sabes? E fazem ali comigo e fazem questões, e há alunos assim, sim senhor. Então, em termos de afetos, o que é que acontece? Eu tento sempre responder a qualquer questão que eles me mandem. Nem que seja, está ótimo, está correto, está perfeito, muito bem, parabéns pelo teu sucesso do trabalho, conseguiste. Este tipo de coisa eu digo sempre. Se não está bem, eu digo, olha meu querido, desculpa, mas tu vais ter que insistir ali na cor. Olha, vais ter que apagar aquelas linhas. Faz isso. Oh, professor, ok. Lá estás a ver o esforço que eles fazem. Eu, enquanto não estiver bem, eu não paro. É perder tempo, mas para eles é um incentivo, percebes? E eles têm que chegar aonde eu quero. E depois, no final, estás a ver como tu conseguiste? É assim mesmo, com esforço tu vais lá. Não desistas, vai, faz. E parabéns, pronto. Parabéns pelo sucesso, meu querido. Porque é importante nessa fase eles ganharem a confiança, porque é a partir daqui que eles vão ganhar a confiança quase para a vida também, não é? É isso mesmo. E o que eu digo muitas vezes é que eles estão muito habituados a dizer, ouvir negatividade. Porque lá estás tu, e porque tu és isto, e porque tu és aquilo. E o facto de tu elogiares, porque eu acho que a vida é um equilíbrio. É tu chamares a atenção daquilo que está mal e depois dizes, olha, mas tu, para não ser assim, é melhor fazeres assim. Encaminhas, tu como pai, como educador, fazes isso. E eu ouço muitas vezes a dizer, sai da rua, não sei o quê, olha que tu não estás bem. Não é? Esse tipo de coisa não deve ser assim. O pai e a mãe têm que ter calma e dizer, filho, olha, não pode ser, porque atenção que vem um carro, podes-te magoar e quem fica mal és tu. Portanto, anda aqui ao pé da mão. Com calma, falar baixo. Não alterar o tom de voz. Exato, e depois outra coisa, cuidado com a linguagem que às vezes muitos pais usam, porque em vez de os elevar, pensam que estão o mandar para baixo, que os estão a ajudar, mas não, estão a complicar as coisas mais. E a denegrir. Porque és isto, és aquilo. Quer dizer, não é, tu és um anjo, tu és... não, é para baixo, não é? E usam palavras que muitas vezes os miúdos nem entendem. E depois chegam à escola, usam-na sem saber o que erra, percebes? Esse tipo de coisas também... Eu acho que nós adultos, pais, temos que ter muito cuidado com o que dizemos aos filhos. Muito. E é dar um bocadinho de... elevar o degrau, estás a ver, devagarinho, amparando, mas também ralhando, porque a vida é um equilíbrio, não é? Eu acho que os pais têm que pensar nisso. E muitas vezes os meninos rebeldes têm isso por trás. Ou seja, porque o meu pai fez isto e a minha mãe fez isto. Então... conversam comigo porque eu falo assim devagarinho, percebes? Não sei, então o que é que aconteceu? Não, eu tento sempre dizer, mas explica-me, o que é que te dói? O que é que se passou para tu estás assim? Não há necessidade, percebes? Eu tento sempre baixar o meu estatuto de professora ao nível deles. Explica-me, diz-me o que é que se passou. Confias em mim? Eu tento sempre... Pôr só ali ao nível, e ela não estar a ver algo mais... uma entidade superior ou estranha para poder desabafar. Pois, o que é que esta quer, não é? O que é que esta rapariga quer? Mas há outra coisa, é que eu sinto que em Toutosa já sou conhecida há muitos anos pelos primos dos meus alunos, os pais, até pais, já passaram pelas minhas mãos. E isso ajuda a que eles confiem. Pois, porque há aquela mensagem positiva que foi passando na escola. Vai falar com a professora Manuela Reis. Se tu precisares, vai falar com a professora Manuela Reis. E eu aceito sempre e digo sempre, ok, olha, eu agora não consigo, mas daqui a bocadinho eu já te atendo, está bem? Percebes? Eu não digo, sai daqui, eu não sei, eu não faço isso. Tento sempre perceber, e quantas vezes sou a última a sair da escola, porque eu quero ver o que é que se passa. E se eu puder fazer um bocadinho que seja por aquela criança, já é muito. Já é muito. E na opinião da professora Manuela, vamos ser melhores pessoas, ou pelo menos pessoas mais afetuosas, depois deste afastamento social que estamos obrigados? Sim. Eu acho que sim. Isto mexeu muito connosco. E outra coisa,
ainda ontem fomos a uma aldeia e tivemos que ir até lá e eu percebi que malta jovem, adolescentes, Raul, estavam a brincar aquela, sabes, aquele espada, não sei quanto, estás a ver, aquele jogo de sim, de sim, mãos. espada, tesoura. Exatamente. Pedra, não sei das coisas. Opa, quatro adolescentes, 3 rapazes e uma rapariga e estavam ali à vontade a brincar sobre isso, pá. Isso é muito bom. Andam de bicicleta. Na rua onde eu vivo, imensos miúdos andarem de bicicleta, não só adultos, mas imensos miúdos de bicicleta e de máscara e preocupados com isso. Já havia brincar às escondidas atrás dos carros e a brincarem. Pá, isso é muito bom. Eu acho que sim. Eu acho que eles vão ser mais afetuosos, mais calmos. Eu acho que sim. E com mais vontade de dar um abraço também, porque o abraço acho que não tinha aquele verdadeiro valor que hoje nós lhe damos também, não é? Temos saudades. Exatamente. Relativamente aos alunos, como é que também, e como professora, os consegue envolver e trabalhar com os comportamentos mais rebeldes, através dos afetos ou então até pelo castigo, que estávamos aqui a falar. Como é que consegue? Oi, eu não sei castigar. Não sei castigar. Eu já com o meu filho, quando dizia olha, Dani, tu não podes portar mal porque a mamãe não sabe castigar-te. Então, se tu fizeres alguma maneira, eu vou pedir-te para tu arranjares um castigo para ti, porque eu não sei castigar. E já disse isto aos miúdos. Então, houve uma situação caricata que foi a primeira vez que me deram um ATE, apoio tutorial específico, para eu ter um aluno e para lhe explicar que tinha feito a geneira, não sei o quê. O que é que eu fiz? Eu pulo a bordar e ele achou aquilo muito estranho. Ele, no final, ensinei a bordar, a meter a linha na agulha e como é que se faz, e não sei o quê. E o miúdo ali calmo, ia falando com ele. Carlos, tu fizeste isto, e não sei o quê, achas que fizeste bem? O que é que tu, nesta altura, farias? Farias diferente? O mesmo ou farias diferente? Exatamente. Percebeste onde é que erraste? E ele ia cozendo. E ele, sorry, agora. Então faz assim. Mas pronto, percebeste onde é que... professor, desculpe, mas eu nunca pensei que o castigo fosse este. Estás a perceber? Também é bom a gente tentar, não magoar, não puxar as orelhas. Não é assim. É surpreendê-los pela positiva, percebes? Então os miúdos dizem, se é com a professora Manuela Reis, eu quero castigos. Passo filmes, eu passo muitas vezes filmes que têm essência, que têm... uma mensagem, uma história. Muito boa e depois no final paramos e conversamos. O que é que vocês perceberam sobre isto? O que é que vocês acharam sobre isto? Onde é que está o errado? O que é que ele fez de bem? Onde é que ele ultrapassou o problema? E quero que eles interpretem aquilo que ouvem, aquilo que veem, aquilo que leem. É muito bom, é muito bom. E eles não estão muito habituados a isso. Pronto, mas eu vou tentando que isto aconteça. Este é um projeto da professora Manuela Reis, é um projeto seu. Onde é que vai buscar essa inspiração? Este modelo diferenciador, porque não se ouve noutros espaços escolares. Eu acho que fui aprendendo com os meus irmãos. Eu tenho um irmão 18 anos mais novo que eu e tive que ser mãe, porque a minha mãe foi operada, e tive que ser mãe de um dia para o outro. Então aquilo mexeu muito comigo, percebes? E tive que aprender ali tudo e mais alguma coisa, e tudo muito aflita. Cresci de um dia para o outro. A conduzir na autoestrada e não na estrada nacional. Exatamente. Pronto. Hoje somos muito unidos e pronto. Isso foi-me ajudando. Depois... O meu irmão Ricardo foi crescendo, sempre dentro dos 9, 10 anos eu comecei a perceber os erros dele, o que é que ele fazia de bem e fui comparando com os meus alunos. E ia perguntando ao Ricardo, mas porquê é que tu fizeste isso? Porquê é que tu achas que eles fazem isto? Isto fui aprendendo. Eu não tenho ninguém que siga, percebes? Isto é muito espontâneo. E depois, foi com o meu filho que fazia a mesma coisa. Conforme ele ia crescendo, eu ia percebendo também... E observando, percebes? E percebendo as coisas. Por exemplo, os pais, quando alguém arrisca na parede, não é? Fazem um banzé. E eu parei um bocadinho, olhei para a parede, ele via a mãe a pintar azulejos, achou que provavelmente podia pintar a parede também. E pronto, enquanto eu estava a cozinhar, o rapaz rabiscou, estás a ver? A parede toda. Estava a fazer uma arte ali na parede. Era pequenito. Então eu sentei-me nas escadas com ele e disse, Dani, quando tu quiseres pintar azulejos, filho, vais para o pé da mamãe e pintas também. E depois vamos pendurar os quadros aí que tu fizeres. E ainda hoje, quem tem não lá pintou os uma quadros. Parede? Quem é que nunca pintou numa parede? Exatamente. Não é preciso ralhar ou berrar ou bater. É preciso explicar, porque eles vêm lá quadros, acham que também podem pintar, não é? Pronto, e nunca mais pintou paredes, o rapaz. A expressão plástica tem alguma vantagem terapêutica?
também? Eu acho que sim, pá, eu acho que sim. Pela nossa sensibilidade, pela nossa abertura de pensamento, porque pá, temos muita criatividade. Se calhar também vemos o mundo de outra forma, apesar de haver professores de outras áreas e pessoas profissionais de outras áreas. Tu, por exemplo, tu és uma pessoa completamente aberta, que tem uma alma de artista. Pá, isso não tira o facto de também serem sensíveis e saberem lidar desta forma. Dessa forma. Mas eu acho que a arte ajuda muito a abrir horizontes, a ver as coisas de outra forma. Sim, acho que sim. Exemplos e testemunhos de alunos que lhe ficaram marcados como professora, o que é que, assim, algo que a tivesse marcado muito? Pois, eu tenho imensos alunos, olha, por exemplo, no Facebook tenho alunos que me pedem amizade e depois dizem, professora, lembra-se de mim? Olha, fui eu que fiz isto e aquilo, eu peço desculpa, professora, porque na altura eu não estava a perceber, agora estou em França, estou na Inglaterra, percebes? E vêm-me dizer, e eu fico emocionada, não é? E depois converso imenso tempo com eles, que passaram por mim e que ainda se lembram daquilo que eu digo. Há bocadinho estávamos a falar sobre isso, há um aluno que teve um comportamento completamente inanimado, não quer saber, não quero fazer, não sei o quê. E eu disse-lhe, Fábio, tu consegues fazer. Estávamos a fazer um trabalho sobre Amadeu de Sousa Cardoso e eu queria que ele fizesse uma cópia à vista do trabalho do Amadeu de Sousa Cardoso. E o miúdo, professor, não consigo. Fábio, tu consegues fazer, mostra que consegues. Eu acredito em ti. Estás a ver este tipo de incentivo, de argumentação, de incentivo. E ele olhou para mim e disse, consegues? E ele, está bem, professor, eu vou fazer. Quando ele, no final, chegou, ainda hoje, o miúdo tem, pai, 16 ou 17 anos, cruzo-me com ele na escola, na rua, e digo-lhe, Fábio, lembras-te do desenho? E ele disse, lembro muito bem, professora. E aquilo deu-lhe asa que o miúdo tomasse gosto pelas artes. Pelas artes, e fosse mais confiante também. Confia em mim. Ele nunca gostou muito da escola, pronto, e é obrigado a andar na escola, e é o que eu lhes digo aos meus amores, vocês são e nós somos obrigados a estar aqui convosco, então tentem absorver a cultura geral que isto é, absorvam tudo e tentem ouvir, porque isto é uma fase que vocês depois vão ter saudades, e vão ter saudade para o futuro. Mas só depois de passarem aqueles se apercebem, Raul, não é nesta fase, a maior parte deles não é nesta fase que vê. Sim, mas tenho imensos alunos que me deram muita luta, mas que no final, mesmo algumas auxiliares, alguns colegas meus me vêm dizer sim, Manela. Há uma colega minha que me disse assim, olha, a sala feliz, isto é uma coisa que me ficou cá guardada e eu gosto muito, disse-me, a tua sala feliz evita que os teus alunos embruteçam. Embruteçam, sabes? Aquela termo, palavra que acaba por ser forte, mas ao mesmo tempo que nos acorda, não é? Embruteçam, que bom, porque eles estão ali a brincar, não é? Epá, e não há guerras, não vão lá para fora e vêm os outros guerrear e guerreiam também. Ali estão, nos intervalos, estão comigo e eu vou controlando também isso. E vão muitos meninos que se portam mal. Para ali também. E eu tento estar sempre atenta e gerir isto de uma forma calma. E explicar. Que não é nada fácil. Mas... Não é fácil, não. Porque eles também às vezes não querem ouvir, não é? A pessoa está bem. Não, escuta a sério o que eu te vou dizer. Isto vai ser para o teu futuro. Este tipo de coisas eu acho que é preciso a gente parar um bocadinho e falar com eles e tentarem perceber o que é que está no coraçãozinho deles, não é? Porque eles todos têm coração e todos são bonzinhos. A sociedade é que os altera, porque eles são bonzinhos. Falando um bocadinho mais sobre esta sala feliz, e como eu dizia, que não era por acaso, porque eu sou daquelas pessoas, como a Manuela sabe, que não acredito em coincidências. Questões da vida acontecem porque têm que acontecer e pronto. E depois, à volta disto, desde as cores, desde os números. Os números, tu disseste uma coisa muito gira. E o facto daqui da sala 22, numa linguagem de numerologia, vamos ao algoritmo 2 mais 2 dá 4, e que o 4 é o significado da estabilidade. Mas aqui é uma estabilidade com dar e receber, porque temos aqui o 22, que é uma capicua, não é? Porque toma lá, dá cá, parece que estão ali num jogo de ping-pong, e daí o dar e receber, porque dá-se informação, mas recebe-se também muita, não é? Minha mãe sempre me disse, faz o bem, filha, sem olhar a quem. E é essa a mensagem que eu digo aos miúdos. E eles
muitas vezes vêm e dizem, ainda agora no confinamento, muitas vezes há alunas, certas alunas dizem, professora, eu lembro muitas vezes a professora dizer isso e é verdade. Ainda bem que a professora nos deu tanto, porque agora a gente sabe reconhecer o valor que a professora tem. E eu também ralho e digo, mas não façam isso, não é preciso fazer isso, a questão é assim. E elas dizem, agora é que a gente entende a professora. O facto de estarmos distraídas, passou muita coisa ao lado. Também isso é sala feliz, percebes, Raul? Exatamente. Isso também faz parte da sala feliz. Parte, exatamente. É isso que eu lhes digo, meus amores, não é só coisas boas, é resolver coisas menos boas. Percebes? E pronto, e há miúdos que precisam disso, batem à porta, aqueles já grandes, não é? E dizem, professora, posso lhe dar um abraço? Que não está ninguém a ver. Podes, meu amor, claro que podes. Pronto, e eu queria muito que essa essência de uma sala, que é uma sala normal, mas que, tem ali abraços e sorrisos para receber. Mesmo que eu às vezes esteja triste, percebes? Eu faço um esforço para que eles não percebam que eu estou triste e venham, vocês precisam de mim. Eu ponho a tristeza de lado, os meus problemas de lado e dou o miminho que eles precisam na altura, porque pode ser crucial, não é? Pode ser crucial. Porque se a pessoa vier um bocadinho mais fragilizada a precisar do afeto e se do outro lado vir uma barragem vazia, também sem afetos para dar, ela vai acabar por se rebaixar muito mais. Rebaixar muito mais e sentir-se fraquíssima e isolada. E há muitos miúdos que fazem asneiras, não é? Que se metem em porcarias. Estou sempre a dizer, vocês nascem tão puros para que metem porcarias cá para dentro, não é? Não metam porcarias cá para dentro. Protejam-se, sejam puros. Também corporalmente, não só mentalmente, mas importante E isso. como é que, por exemplo, a Manuela Reis, depois de professora, depois de abdicar do seu tempo para dar aos alunos, depois de os manuais escolares, depois de fazer muitas obras únicas e que eu já fui culpado em algumas vezes para a Manuela Reis criar, porque cria coisas fantásticas e únicas, peças únicas, artesanato único e fantástico, diga-se aqui em abono da verdade, porque eu falo com experiência, porque já fiz alguns pedidos à Manuel. Sim, verdade. Quantas horas é que tem o seu dia para fazer isto tudo? Ui, meu Deus. Bem, eu tento gerir. Eu também tenho ajuda, não é? Tanto do professor Moreno, que está comigo neste momento, como do Daniel, como da malta que está à minha volta, as minhas amigas, as minhas colegas na escola. Eu acho que é muito importante também a gente juntar dons. Se eu tenho um dom de fazer qualquer coisa e tu tens outro, se nós unirmos os nossos dons, a gente vai muito mais além, não é? Pronto, e isso acontece muitas vezes em casa, tentamos fazer de maneira que, olha, tu podes fazer isto, eu agora precisava de fazer isto, e gerimos esse tempo. Mas faço imensas noitadas, eu sou muito de noite, sabes? Trabalhar à noite, o silêncio, o não haver telefones, barulhos, e a concentração é muito mais intensa, então eu trabalho muito melhor à noite. E depois vinha convidada para concursos de montras, como júris, tantas coisas, não é? Por isso, sempre convidadas, e lá está. Quando falaram, eu disse logo, há uma pessoa... Foste tu! Só podia. Foste tu, obrigada. Só podia. Sim. Eu, quando foi das montras, eu quis entrar em todas as lojas, que podia, porque havia algumas que estavam cheinhas de gente e eu deixava para depois. E então ia outro dia para falar com as pessoas e dar os parabéns e agradecer o facto de disponibilizarem e de decorarem a montra ao estilo delas, não é? Mas para agradar ao povo marcoense também, porque eu acho que o Marco, para mim, eu sou moçambicana, como tu sabes, mas de todas as cidades onde eu estive e vivi, o Marco é a minha cidade. E não é por nada que veio esta semana à Marcoense FM, porque nessa semana se viveu o Dia de África, não é? Obrigada. Manuela Reis, uma mensagem aqui para os pais, que eu acho que é de veras importante, uma mensagem aos pais, para aqueles às vezes que até que são um bocadinho mais descuidados, que não têm aquela paciência que deveriam ter para os seus, e aí não aparecem os afetos, que é aquilo que deveria aparecer. Que mensagem quer deixar a esses pais? Sim. Ou todos os pais? Sim, eu espero que esta situação do Covid também tenha aberto mentalidades, porque eu aconselho a dizer, olha, e às vezes estou ao telefone e está uma amiga do outro lado a dizer assim, espera aí filho, espera aí que eu estou a falar com a professora. Não, primeiro ele, ouve, nós temos tempo, ouve o que é que ele tem para dizer, porque eles estão desamparados, não é? E querem atenção logo. Então, o que é que eu tenho? Um conselho final aos pais. Vejo pais a reclamarem de tudo e de todos.
pais que não sabem ouvir, não sabem trabalhar as perdas. Para atuarem como verdadeiros mestres, pai e mãe precisam de estar equilibrados emocionalmente. Devem desligar o telemóvel ao fim de semana e serem só pais. Vocês deviam dizer assim: desculpem, agora não, estou com o meu filho. E estar com ele, não é pronto, porque alguém liga, deixa-me atender. Não, agora estou com o meu filho, pá, e estou a brincar e quero estar com ele e pronto, vamos por aí. Também vejo muitos pais viciados em smartphones, não é? Tu sabes disso e às vezes são eles que impingem os smartphones, que é para os meus estarem distraídos. Enquanto estiver o telemóvel não estão a chatear a mente, não é? Exatamente, nem estão a distraí-los. Não conseguem desconectar. Mas nós quando queremos, nós conseguimos. Pá. Portanto, os pais são adultos e conseguem melhor que isso. E isso é um exemplo. Isso é um grande exemplo para eles. Portanto, pais, sejam sempre bons exemplos para os vossos filhos. Sempre que os filhos, como costumamos dizer, são sempre o espelho dos pais, não é? Exatamente, são sempre. Por isso é que muitas vezes quando tu vês um menino rebelde ou um aluno que te chega às mãos rebelde, tu vais tentar perceber o que é que se passa em casa. Às vezes não se passa nada e é porque houve ali algum conflito entre a turma ou pronto, pode acontecer. Mas na grande geralmente há qualquer coisa por trás. A vida passa muito rápido e eu acho que as pessoas não estão a perceber isso. E os filhos crescem rapidamente também. Pá. E eu sinto os miúdos a passarem pelas mãos num ápice, não é? E passado uns anos vem, doutora, já casei, já tenho filhos. Ai, meu Deus! Pronto, por isso os nossos filhos precisam de toda a nossa atenção. Todo o tempo que a gente possa dar é olhar nos olhos e falar com eles. É muito importante. E se o pensamento dos pais for acelerado, é impossível que os miúdos também não sejam acelerados. É impossível. Portanto, tentem... eu lembro quando ia adormecer o Daniel, eu tentava estar calma para lhe transmitir isso. E ele adormecia, percebes? Se eu estivesse um bocadinho mais agitado, tenho que ir pintar, tenho que ir não sei o quê, ele não adormecia. As energias passam-se e sentem-se. Não é? Ele percebe, eles sabem, eles conhecem. Eles sentem. Pá. E então é isso que eu digo, nós temos que ser o melhor que conseguimos para os nossos filhos, porque são eles que vão ficar com isto que eu sou. Não é? E tento passar o melhor exemplo tanto para o meu filho como para os meus alunos, sem dúvida nenhuma. Vamos ser mais responsáveis, sim, é o que eu peço aos pais, sejam mais responsáveis. Manuela Reis, obrigado por teres vindo aqui à Marcoense FM. Obrigada eu. Foi mais uma horinha que acabei por roubar às muitas mas agradeço porque trouxe aqui mais felicidade. Foram muitas salas, numa sala só, mas distribuídas por muitas salas, através da caixinha mágica também do nosso rádio, em que muitos dos pais também acabaram por estarem aqui connosco e sentirem-se felizes por esta mensagem que nos trouxe. Por isso, obrigado. É sempre um gosto estar contigo, já sabes. Eu sei, e também. E com quem está a ouvir, muito obrigada. É recíproco. Espero ter ajudado. Muito obrigado e até sempre. Obrigada. De coração. Nós voltamos com mais o Meu Marco de hoje a 8 dias aqui na Marcoense FM. Uma grande semana, até quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense.